Fala pessoal, tudo bem com vocês? Hoje nós vamos estudar a Honey 3 Irani, empresa de papel e celulose, trazer o resultado do quarto TRI de 2021 e também, como sempre aqui nesse canal que traz só conteúdo de qualidade para você, uma passada em alguns indicadores fundamentalistas na análise gráfica e nós vamos comparar a Honey 3 com a Klabin KLBN4. Então esse vídeo está bem completo. Bora lá? Então é isso aí, pessoal. Vamos comparar a Honey 3 aqui hoje com a Klabin. Então do lado de cá a gente vai ter a Klabin e do lado de cá a gente vai ter a Honey 3. Vamos começar aqui com o valor atual de cada empresa. Honey 3 hoje está sendo negociada a R$ 6,15, paga 6,13% de dividend yield e está com uma valorização de 17,59% nos últimos 12 meses. Já a Klabin está sendo negociada KLBN4, ok? A R$ 4,90, dividend yield de 2,89% e uma desvalorização de 10,75% nos últimos 12 meses. Então, dividend yield, por enquanto, aqui a Honey leva a melhor. A Honey, ela tem um patrimônio líquido de 957 milhões, é uma microcap ainda, ok? E um valor de mercado de 1,5 bilhões de reais e uma liquidez média diária boa de 8,6 milhões de reais sendo negociados todos os dias. Já a Klabin tem um patrimônio líquido de 7 bilhões de reais e um valor de mercado de 28 bilhões de reais e uma liquidez média diária de 3,4 milhões sendo negociados todos os dias. O PL da Honey 3 atual está em 5,53 e a sua média histórica de 99,95 por causa desse ponto fora da curva aqui. Já o PL histórico da Klabin está 9,12 e a média histórica 23,22. As duas empresas estão com PLs bem tranquilos ao meu ver. E aqui embaixo o preço sobre o valor patrimonial da Honey 3 atual 1,65 e a sua média 1,25. Já da Klabin 3,88 e a sua média histórica 3,01. Nesse slide inicial aqui agora, o que eu levo em consideração, a minha opinião, que a Honey na parte dos dividendos, que a gente gosta de receber os dividendos, ela leva a melhor em relação à Klabin e nós vamos dar uma olhada agora nos dividendos históricos dela, de mais anos para trás, para ver se ela continua com essa vantagem em relação à Klabin. Pegando agora o histórico dos seus dividendos, Honey 3 atual 6,13, média histórica 8,43. Então, se a gente olhar aqui, tivemos alguns pontos que ela pagou acima de 5%, teve esse ponto fora da curva aqui que a gente não pode levar em consideração, provavelmente foi um resultado não recorrente e depois teve esse de 9,59. A Klabin, vamos dar uma olhada aqui, atual 2,89, média histórica 3,22 e também olhando aqui teve 2 pontos praticamente que pagou acima dos 5%. E o payout aqui embaixo das duas, payout da Honey atual 24,85 e a sua média 180% e a Klabin 25,8 e a sua média 114,38. Então, para mim, o histórico de distribuição dos dividendos dela das duas, para mim, está bem igual, bem parecido. Não vejo tanta vantagem uma em relação à outra, só a parte atual da Honey 3 que está maior do que a Klabin, mas olhando no longo prazo, que é o ideal da gente fazer, né, um estudo de longo prazo, tá as duas mais ou menos a mesma coisa. Agora entrando em alguns indicadores de eficiência e rentabilidade, margem líquida, indicador de eficiência da Honey 3, atual 17,77 e a média 4,46 e rentabilidade dela 29,8, que é o ROI, 29,8% o atual e a sua média 4,29. Agora a Klabin está com uma eficiência um pouco melhor, 1% praticamente melhor, de 18,32% a margem líquida e a sua média histórica também é maior, de 7,72%. E o seu ROI, indicador de rentabilidade, 42,62%, um excelente ROI, e a sua média 7,85%. Então, o ROI ele vai trazer a rentabilidade que a empresa gera ali através do seu patrimônio. Então, ela está com 42% de rentabilidade em cima do seu patrimônio, significa que com aquele valor de patrimônio X que ela tem, ela consegue extrair 42,62% de lucro. E aqui o ROI da Honey
está perdendo um pouco. Então, nesse slide aqui de eficiência, de rentabilidade, pelo menos no atual momento, a Klabin leva melhor. Agora, entrando na parte de histórico de crescimento de receita, de lucro, de patrimônio, Honey 3 tem um crescimento de receita no longo prazo, a Klabin também tem, muito bonito de se ver também no longo prazo, lucro líquido das duas. Se a gente for olhar momentos com prejuízo e momentos com lucro, então atualmente aqui as duas estão reportando lucros históricos. E o patrimônio da Honey aqui, para mim, leva a melhor porque ela está com patrimônio histórico em comparação aos períodos anteriores, enquanto que a Klabin perdeu um pouco de patrimônio líquido nesse período agora de 2020 e 2021. Ela está até se recuperando aqui agora, mas não voltou ao patrimônio líquido de patamares anteriores. Olhando agora o grau de endividamento de cada empresa, o caixa, o crescimento de caixa, o capex, despesa com investimento de cada uma. Então, a dívida líquida da Honey 3, para mim, está uma dívida líquida no atual momento controlada. Por que eu falo isso? Porque a gente pega esses dois indicadores de endividamento, dívida líquida sobre EBITDA, ou seja, em quanto tempo a empresa conseguiria pagar a sua dívida líquida utilizando apenas o caixa, então em 0,73, ou seja, em menos de um ano ela pagaria a sua dívida líquida. E a dívida líquida sobre o PL dela significa qual o tamanho da dívida dela em relação ao patrimônio líquido que ela possui. Então, a dívida líquida dela representa 0,40 do patrimônio líquido dela. Então, ou seja, representa 40% do patrimônio dela. Já aqui do lado, quando a gente olha a dívida líquida da Klabin, ela é crescente no longo prazo e ela está um pouco salgada. Olha só, a dívida líquida sobre EBITDA ela demoraria 3,2 anos para pagar a sua dívida com caixa, e a dívida líquida sobre o PL dela está 2,95. Então, ou seja, só a dívida da Klabin ela é quase 3 vezes maior do que o patrimônio líquido dela. Então, para mim, isso aqui eu coloquei em vermelho, é ponto positivo para a Honey, porque para a Honey eu estou vendo que a dívida líquida dela está bem controlada, e para a Klabin tem que observar que isso aqui, se a empresa não conseguir controlar a dívida dela, isso aqui pode ser um grande problema no longo prazo. O EBITDA, a capacidade de geração de caixa das duas, crescente no longo prazo, e capex, despesas com investimento. A Honey veio fazendo despesas aqui no ano passado, 2021, e aí teve até essa retomada um pouquinho da dívida líquida dela aqui. E a Klabin também vem fazendo grandes investimentos, o projeto Puma, e já tem vídeo da Klabin aqui no canal, você pode ir lá assistir, já saiu o resultado do quarto TRI, a gente já fez um vídeo sobre ela. Projeto Puma, então, tem essas despesas grandes aqui e a gente consegue atrelar isso com a dívida líquida. Para mim, nesse slide aqui, Honey 3 leva muito a melhor por causa do controle da dívida dela, ok? Agora, olhando os resultados do quarto TRI de cada uma, só para a gente ter uma ideia aqui, receita líquida de vendas da Honey 3 teve um aumento de 42,3% em relação ao quarto TRI de 2020 e teve um aumento de 56% em relação ao ano de 2020. Já o seu lucro líquido teve um aumento de 86,7% em relação ao quarto TRI de 2020 e um aumento de 207% em relação ao ano de 2020. Aqui embaixo a receita da Klabin aumento de 39% em relação ao quarto TRI de 2020 e ano contra ano, 2021 contra 2020, um aumento de 38%. E o lucro líquido dela teve uma diminuição de 21% em relação ao quarto TRI de 2020. E aqui um NA não se aplica aqui, por quê? Porque o ano de 2020 a Klabin teve um prejuízo de 2,3 bilhões e saiu desse prejuízo de 2020 para um lucro líquido de 3,4 bilhões em 2021. Então, para mim, olhando, eu acho mais importante a gente olhar o ano contra ano, 2021 contra 2020, todas as duas empresas tiveram um crescimento exponencial e considerável de receita e de lucro. Entrando na parte gráfica agora, pegando o gráfico só da Honey 3, porque tem estudo da Klabin aqui já atualizado, o quarto TRI de 2021, é só você ir lá assistir. Pegando o gráfico semanal da Honey 3, desde março de 2020, da queda de março, ela entrou numa tendência de alta, respeitando muito bem essa linha de tendência de alta, ela tocava e crescia, tocava e crescia. Depois, no curto prazo, o último vídeo que a gente fez dela, a gente pegou esse curto prazo que nós vamos mostrar no próximo, no próximo slide, que é o gráfico diário. Ela entrou nessa tendênciazinha de baixa aqui, fazendo uma correção, mas está segurando muito bem, ó, nessa média móvel de 72 períodos e também aqui, ó, 5,88 seria retração de Fibonacci 50% e 5,08 61% de retração de Fibonacci. Então, ao meu ver, ela está segurando muito bem nos 50% de retração de Fibonacci.
Ainda a média móvel de 17 períodos está por cima da de 72, ainda ela está numa tendência aindazinha de alta, mas nesse período mais de curto prazo, vamos colocar aqui, ela está meio que lateralizada. O mercado está meio indeciso ainda com a Honey 3 se ela vai crescer ou se vai entrar numa tendência de baixa. MACD aqui embaixo está azul por baixo da laranja ainda, não reverteu esse ponto aqui ainda, essa tendência de baixazinha que ela vem de curto prazo, não reverteu ainda, e o índice de força relativa, força vendedora ainda está mais forte que força compradora. Olhando o gráfico diário dela agora, um gráfico mais de curto prazo, ela criou essa LTB aqui. No vídeo anterior eu tinha mostrado, no vídeo do terceiro TRI de 2021, eu tinha mostrado uma formação de um pivô de alta aqui, que seria um topo maior do que o topo anterior e fundo maior do que o fundo anterior. E aí eu falei, mas é importante ela romper, porque ela estava mais ou menos aqui quando a gente fez esse vídeo anterior do terceiro TRI, era importante ela romper que essa LTA, que ela era um suporte, e depois, como ela perdeu a LTA, virou uma resistência, seria importante ela romper e aconteceu o cruzamento das médias móveis, a verde passar para cima da vermelha. Se você olhar no gráfico de curto prazo, ocorreu isso que eu estou falando. Olha só, ela rompeu e teve o cruzamento das médias móveis. Só que, analisando juntamente com o gráfico semanal, esse rompimento aqui a gente considera como um rompimento falso. Por quê? Porque se a gente pegar esse pedacinho aqui que eu trouxe do gráfico semanal para a gente olhar na mesma tela, no gráfico semanal ela não teve rompimento, ó, foi um rompimento falso, só teve esse pavio aqui, mas o fechamento dela foi abaixo da semana, foi abaixo da LTA dela, então não houve o rompimento ainda, então ela continua ainda nessa tendência de baixa, mais que lateralizada do que uma tendência de baixa, né, no atual momento. Então é importante agora ela fazer o cruzamento das médias móveis de novo no curto prazo aqui, crescer, romper isso aqui, aí sim poderia demonstrar que estava revertendo a tendência aqui e voltando a dar uma valorização. O MACD dela aqui embaixo tá azul por cima da laranja, mas tá meio indeciso a Honey 3 ainda no atual momento. O índice de força relativa, força compradora no atual momento até que está mais forte que a força vendedora, mas minha opinião, o ativo ainda está lateralizado depois dessa correção. O mercado ainda não tomou a sua decisão na parte gráfica dela. Quem gosta da empresa para o longo prazo, períodos de lateralização são bons períodos que você consegue comprar em vários meses. Olha só, desde outubro praticamente ela está mais ou menos nesse mesmo preço. Ela sai dos 5,80, vai lá próximo aos R$7, volta. Então você consegue ir fazendo aportes aos preços bem parecidos. E na parte fundamentalista, comparando ela com a Klabin, elas são bem parecidas nos indicadores de eficiência, de rentabilidade. A Klabin até que ganha um pouquinho em relação à Honey 3, mas no restante dos outros slides, elas são bem parecidas. O que fez eu, Gustavo, tá bom, desempatar essa brincadeira aqui hoje, esse jogo, essa comparação, foi a parte do endividamento. Por quê? Porque a dívida líquida da Honey 3 está controlada, ao meu ver, está mais saudável do que a dívida líquida da Klabin. Então, para mim, hoje a Honey 3 levaria a melhor apenas utilizando esses indicadores aqui que a gente trouxe, ok? Claro que existem várias outras formas de você analisar as empresas, de você ver um preço justo das empresas, mas só usando isso aqui do vídeo aqui de hoje, para mim, a Honey 3 levaria a melhor. Beleza? E então é isso, se você gostou desse vídeo, já te peço aquela curtida de sempre aí e se inscreva aqui no canal se você ainda não se inscreveu, ativando esse sininho de notificações aí que é muito importante, porque aí o conteúdo que eu posto aqui o YouTube te recomenda, ok? E um grande abraço, fique com Deus, até o próximo vídeo!